Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, estamos iniciando mais um episódio do podcast do Carneiro no oferecimento de Júnior Celular, nosso parceiro forte. E hoje nós trouxemos aqui Neemias Pinheiro. Neemias Pinheiro, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, tá? Educação financeira. Fica ligado aí, eu quero deixar a palavra aqui para o Neemias Pinheiro se apresentar. Fica à vontade, Neemias. Certo, boa noite. Muito obrigado pelo convite, né? Nada mais do que agradecer, porque eu acho que isso vai trazer um ganho grande para mim e para você. Vai ser uma troca de experiências, eu acho que vai ser muito legal a nossa conversa. Com certeza, com certeza. Já que o tema é educação financeira, Neemias, com certeza eu vou ser o primeiro aluno e espero que as pessoas aqui sejam o segundo, terceiro, quarto, né? Que é um tema assim bem sugestivo, tá? Sim. Bem sugestivo, principalmente para os dias de hoje. Neemias, antes da gente entrar nesse assunto aqui, e a partir da pergunta que eu vou fazer agora, pode ser o tema inicial. E assim, essa pergunta eu faço para todos os convidados. Qual a primeira lembrança que tu tem na infância? Qual a primeira lembrança que vem na tua mente da tua infância? Como é que foi a tua infância? Cara, a primeira lembrança que eu tenho da minha infância é um momento que eu tô no sofá da sala dos meus pais, né? E eu tô deitado e eu tô meio que febril. Eu não lembro muito bem, mas eu tô meio que febril. E eu ouço as minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs, e eu ouço as minhas irmãs brincando lá no quintal. Sabe quando você acorda e você tá meio que aéreo ainda, e você ouve aquelas vozes lá no fundo, e eu lembro das risadas dela, e não sei porquê, mas essa lembrança me traz muita felicidade, cara. Massa. Porque eu lembro da risada de cada uma brincando, e isso me dá uma emoção muito grande de lembrar delas felizes e tal. Não que elas sejam infelizes hoje, tá? Elas são muito felizes, graças a Deus. Que bom. Mas a gente tinha até pulado minha apresentação, e eu gostaria de me apresentar de uma forma mais específica, né? Acabei que nem falei quem eu sou de fato, o que eu faço, né? Mas meu nome é Neemias Pinheiro, como a Mauri falou, né? E eu sou CFO, que é só uma sigla bonita para dizer diretor de finanças da empresa Chama Gás. Eu tenho uma distribuidora de gás lá no Rio Grande do Norte, né? Eu sou natural do Rio Grande do Norte, Natal, né? Então, o sotaque já te entrega aí. O sotaque já entrega, né? Todo mundo fala isso, é um pouco carregado, né? Vocês vão ouvir muito esse ti, então já entrega na hora. Então, eu sou CFO dessa empresa, né? É uma distribuidora de gás e água muito grande já lá em Natal. E sou pai do Timóteo, um menino lindo que, inclusive, agora tá tocando bateria. Olha só. Tá se fazendo barulho daqueles. Sou casado, minha esposa Larissa, conheci ela aqui no Maranhão, eu vim de fora e acabei que construí família aqui, né? Maravilha, cara. E hoje eu trabalho também como consultor financeiro, eu faço investimentos por fora também, né? E faço investimento para pessoas particulares, né? Acaba que o meu ramo é um pouco diversificado, né? Porque eu trabalho aqui, né? Eu tenho a minha empresa, a Chama Gás, e tenho também os meus investimentos e presto consultoria para pessoas particulares. Massa. Esse prestar serviço para fazer as pessoas que fazem consulta contigo, né? Isso, positivo. No ramo de finanças também, é isso? De finanças, exatamente. Então são 3 eixos ali. Tu trabalha com 3 situações diferentes. Isso. Bacana, interessante. Então, para a gente adentrar no assunto, eu quero te fazer uma pergunta, a segunda pergunta. Por onde começa a educação financeira? Muita gente acha que a educação financeira ela tem que começar na escola. Tá certo? Não tá certo. Não tá certo? Não. A educação financeira não tem que começar na escola.
assim como a educação secular que um pai tem que ter com o seu filho na vida, é assim que deve começar a educação financeira. Tem que vir do berço. No Não caso adianta... da família, né? Isso. Exatamente. A construção da educação financeira é familiar. Eu te falo isso porque, assim, na minha vida infantil e juvenil, eu observava muito meu pai. Meu pai sempre foi um empreendedor, né? Meu pai é empreendedor. Eu falo empreendedor, parece que ele é dono da Havan, né? Mas não é. Ele é um empreendedor, um microempreendedor que ele era muito raceiro, né? Aquele cara que vendia roupa na sacola, entendeu? Sacoleiro, né? Sacoleiro, né? Até que ele conseguiu comprar um carro e começou a fazer vendas para interior, então ele fazia muito essas vendas, né? Ele sempre foi um lutador e, assim, eu via nele o espírito empreendedor. Porém, esse espírito empreendedor em mim não acendia uma chama, porque eu só tinha isso como exemplo, né? Eu via meu pai como exemplo de empreendedor. Tinha como base ali alguém que trazia, que cuidava das finanças da casa, exatamente, né? Que prover, né? Isso, o provedor perfeito, da casa, como já tinha o teu pai ali, tu meio que não... Sim, exatamente. E assim... No primeiro momento não teve essa base no sentido de seguir isso. os mesmos E o passos, meu pai, né? ele não me ensinou. Ele não me ensinou. Ele dava o exemplo, mas ele não me ensinou. É por isso que eu falo que a educação financeira ela vem do berço, assim como a educação secular. Ela vem do berço. Acaba que se você não instruir a criança pelo caminho que deve andar, olha só, né? E isso a gente pode criar várias vertentes. Isso aí parece um versículo bíblico. Parece um... E assim, esse versículo bíblico, né, pegando só essa parte dele, ele abre margem para muita coisa. É o caminho certo para a criança que deve andar, mas não só voltado para religião em si. Eu tenho que ensinar meu filho o caminho que ele deve andar nas finanças, o caminho que ele deve andar como pessoa, o caminho que ele deve andar como trabalhador, né? Então acaba que a gente tem esse ponto que eu te falei. A educação ela vem do berço, porque nós temos que ensinar as crianças o caminho que ela deve andar em todas as situações. Aí já entra também o caso da lei da semeadura, né? Positivo, a lei da semeadura. Você escolhe a semente, né? Sim. Então essa semente plantada ali no lar, igual tu tá falando aí, já vai trazer frutos, né, no decorrer do caminho, no decorrer da vida. Interessante, cara. Positivo. Eu já pensava diferente, eu já pensava que a educação financeira seria o início na escola, né, ali, aliada do professor de matemática ou coisa do tipo. Aí tu já traz um passo atrás. Um passo atrás, uma situação mais atrás ainda, né? E começa no lar. Exatamente. E é porque se você parar para pensar, os professores, eles não são criados, né? A profissão não é criada para educar. Ela é criada para ensinar, né? Ela não é criada para educar. E o que faz diferença... Por isso que a escola, às vezes, existem escolas sobrecarregadas, porque o professor está cheio de... Tem que ter um monte de artimanhas, né, para poder educar o aluno. Sim, exatamente. Na verdade, a tarefa dele era para ser muito mais simples, mais fácil, né? Mas ele está sobrecarregado devido... Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque o teu pai, né, a tua estrutura familiar, né, já veio desse lado do empreendedorismo. Tu tem ele como espelho hoje. Mas aquela família que não tem essa visão, como é que faz, no caso, né? É assim. A família que não tem essa visão, não tem como, aí é uma coisa que eu sempre digo, a vida é o que é e não aquilo que a gente gostaria que fosse. Eu queria que tu repetisse essa frase, como é que é? A vida é o que é. A vida é o que é. E não aquilo que a gente gostaria que fosse. É como que o senhor dissesse assim, a vida não é um morango. A vida simplesmente não é um morango. O que acontece é que as pessoas que hoje não têm a educação financeira enraigada em si, né, enraizada, acaba que ela não vai conseguir passar isso para o filho. Aí sim, vai entrar a escola. Por que eu digo isso? Porque assim, a educação na escola, o ensinamento na escola, deve ser uma continuidade daquilo que se aprende no lar. Ou uma junção entre as partes. Exatamente. Né? Uma soma entre as importante que tenha na escola, sim.
Mas a pergunta é, onde deve começar? E não é na escola. Deve começar bem antes. Essa responsabilidade não cabe ao professor. Não cabe né? ao professor. Ou alguém lá de fora. Tem que ser da família. Você sabe o que cabe ao professor? Cabe ao professor de finanças na escola, se um dia nós tivermos. Inclusive, existem projetos que visam já começar um movimento para isso, né? Já ouvi rumores, por isso que eu fiz essa pergunta. Eu imaginaria, né, que seria na escola, né, o início dessa educação financeira. Principalmente, por que eu falo? Principalmente para essa galera adolescente e jovem, né, que tem um mundo ali afora que ele está descobrindo, né, outras maneiras, né, a partir dos 12, 13 anos, e de repente, né, eu, no meu pequeno conhecimento, né, do caso, seria o momento da educação financeira entrar. Mas aí, como tu já falaste aí que é bem antes, né? Sim. E realmente, de fato, é. Agora, esse ponto que você trouxe das pessoas que não têm, né, o conhecimento para passar para os filhos, sim, entra a escola, sim. Só que é o detalhe que eu estou te falando. O professor, ele está lá para ensinar e não para educar. O que vai acontecer? O professor, ele só vai chegar para o aluno e vai passar aquele assunto de educação financeira como mais uma matéria que o aluno não gosta, que ele é obrigado a aprender para passar de ano. Dependendo da forma que é passar, dependendo da didática, se torna mais pesado ainda. Né? No ensino médio, quantas vezes a gente já ouviu falar leia Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque é o assunto que cai nas redações de Enem. Né? Leia Dom Casmurro, né? Mas tu lê porque tu gosta de ler ou tu lê simplesmente para fazer aquele resumo que o professor pediu? Vai ser a mesma coisa se a gente implantar a educação financeira apenas como uma matéria na escola. Porque a educação financeira, ela passa a ser enxergada não é como uma matéria, é como uma mentalidade. A educação financeira não é um estilo de vida. É um estilo de vida. Não é uma matéria. Aí, no caso, essa família desestruturada em relação a esse assunto, aí vem as consequências negativas, né? Com certeza. Infelizmente, né? Com certeza. Aí entra a questão de pessoas que começam a se despertar para isso com o tempo, né? Porque existem pessoas que... Eu tive meu pai como referência de empreendedor, mas eu nunca fui ensinado por ele que eu precisava empreender, que eu precisava investir. Nunca. Entendi. Né? Nunca tive esse ensinamento da parte dele. Mas de um tempo, né, com o passar do tempo, eu fui entendendo por mim mesmo que eu precisava disso. Que a vida não é apenas um morango. Morango, novamente. Né? A vida não é um morango, pô. Quem se deu bem nessa história de morango foi o Laírton, né? Realmente. É verdade. Realmente. Moranguinho se do Nordeste. Deu muito bem. Então, esse... Foi o melhor investimento dele. Esse aluno ele vai se achar ali na escola e aí sim vai ser um momento, né? Vai ser uma oportunidade para ele ser edificado ali no que se refere a... E o que vai acontecer na escola é o seguinte... Assim como tem alunos que se destacam em matemática, se destacam em português, vão ter alunos que vão se destacar na educação financeira. Porque é aquele carinha que se identificou muito. Mas você já percebeu que todas as pessoas que se destacam, principalmente na escola pública, é a minoria? A minoria. Sempre tem aquele cara que você fala assim, aquele cara ali, vamos colar dele porque ele sabe. Sempre tem. Não é? Mas deixa eu te falar, esse aluno, ele tá atrelado à matemática ou não? Não. Por que eu digo isso? Porque a gente falando de empreendedorismo, existem empreendedores natos. Sim. De natureza, né? Sim. Autodidata, o nome, né? Que consegue vender ter uma comunicação, né? Porque não é só números, né? Tu vai ter tempo para falar muita coisa, mas aí dentro desse tema não é só números, né? É só questão de matemática. Não é. É uma pessoa comunicativa que sabe dialogar, sim. O que tem essa visão, né? O que já vem com essa visão de uma necessidade de criar algo ou uma situação do tipo, né? Não é exatamente. As pessoas que parece assim que algumas delas, né, nascem já com um viés ou com um preset, né, no seu subconsciente de que, olha, eu sou empreendedor. Tinha um amigo, tenho, né, ele tá morando em Portugal agora, mas ele
assim pra mim, Neemias, cara, é o seguinte, eu nunca vou trabalhar pra ninguém, velho. Nunca vou trabalhar pra ninguém. Eu disse, isso, a gente tinha 15 anos, pô. E ele dizia, eu nunca vou trabalhar pra ninguém. Meu sonho era trabalhar numa empresa. E eu ficava, como é que esse cara pensa isso, velho? Não vai trabalhar pra ninguém. Com 16 anos ele abriu uma padaria. Ele acordava todo dia 5 horas da manhã para ir comprar pão em outra padaria mais longe, que ficava mais barato, de bicicleta, voltava. E cara, ele quebrou a padaria. Depois dessa padaria, ele abriu uma oficina. Depois dessa oficina, ele abriu uma padaria de pão de queijo. E foi quando ele bombou no pão de queijo. E cara, simplesmente assim, eu olhava para aquele cara e dizia assim, bicho, não tem condições. Ele não... Ei, a gente estudava juntos em casa, né? Em escolas diferentes, mas ele dizia assim, mas eu queria aprender um pouco de matemática. Cara, ele não aguentava passar 5 minutos estudando regra de 3, porque ele não conseguia entender aquilo. Ele disse, cara, não dá pra mim não. Ele falou até assim uma vez pra mim, mas o professor falou pra mim uma vez que estudar meia hora já tá bom. Ele disse, já tá 25 minutos, bora parar por aqui. Já então, é assim, muito tempo. Já é muito tempo. Então, assim, e ele conseguiu empreender de uma forma, cara, que eu ficava impressionado. Impressionado, porque ele tinha isso já presetado no subconsciente dele, de que ele era um empreendedor. Então, a educação financeira está atrelado no empreendedorismo. Também. É porque a gente tá... Também. É porque, assim, ó, acaba que aí, a gente não pode fixar uma coisa, dizer, olha, quem tem educação financeira vai ser empreendedor. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E a educação financeira não está ligada também a você ser rico. Não está ligada a você ser rico. A educação financeira é simplesmente você conseguir pegar aquilo que você tem, não gastar tudo aquilo e conseguir fazer com que uma parte do seu dinheiro trabalhe para você. Né? Beleza. Não está ligado a você ser rico, um milionário. Não está ligado. O que está ligado a isso é a permissão que você dá para que você se torne milionário. Olha só. É uma coisa totalmente diferente. No caso, a pessoa que ganha um salário mínimo e ela consegue passar o mês... Porque tem a questão do viver e sobreviver, né? Positivo. Tem hoje, a questão do viver e sobreviver. Acho que hoje em dia as pessoas estão mais sobrevivendo, nós, né? Do que vivendo, entre aspas, depende muito, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Mas, assim, educação financeira está relacionada àquilo que você ganha e o controle. Exatamente, é isso. É isso que está educação financeira é só você viver um pouco abaixo daquilo que você ganha. Mauri, pode até surgir perguntas e dúvidas, né, de quem está assistindo. Mas e aí? Eu ganho um salário mínimo e um salário mínimo a gente sabe que não dá para fazer muita coisa. E é aquele negócio, mais uma vez, a vida é o que é. Não é aquilo que gostaríamos que fosse. Aí o que você pode me perguntar, e aí, cara? Pra esse cara? Cara, pra esse cara, eu digo pra ele, irmão, te vira. Vai fazer hora extra, vai vender bombom. Porque a vida não é um morango, pô. Não é. Não adianta a gente fantasiar as coisas. Não adianta. Porque, Mauri, quando a gente começa a falar sobre finanças, a galera pensa assim, caramba, vou comprar uma ação que vou ficar rico em 30 dias? Aí entra a palavra comodismo aí no caso, né? A pessoa que ganha um salário, se contenta com aquele salário. Isso. Tem um cartão de créditozinho Lilás. Aí... de 250? Eu tô contando a história de muita gente aqui. É verdade. Aí ele soma aquele valor que não é dele, do cartão de crédito. Isso. Do que ele recebe, aí começa... A Mauri começa a fazer contas. Começa a viver uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Acaba que você paga o cartão de crédito porque não tem dinheiro e fica sem dinheiro porque pagou o cartão de crédito. Rapaz, então vira uma bola de neve mesmo. Então vamos lá, Neemias. Neemias, isso aí tem a ver com a lei da semeadura, novamente, né? Aquilo que a gente falou no início. Mais uma vez. Como é essa frase aí? A vida não é... A vida é o que é, e não aquilo que a gente gostaria que fosse. Porque a gente gostaria que a vida fosse bela, né? A pessoa que fica na ilusão de um dia eu vou ser rico, e não traça, ou um dia eu vou melhorar de vida. Isso. Eu nem ser rico, é melhorar de vida, melhorar né? de vida, E não faz nenhum caminho, né? Isso, porque, Mauri, se você parar pra pensar, na mentalidade de muita gente é impossível ser rico. É impossível ser rico. Na mentalidade de muita gente. E eles ainda as pessoas associam a ser rico a uma coisa ruim. Porque a gente tem algumas crenças, né? Que, por exemplo, que dinheiro
desperta em você uma pessoa que você não é, né? Quando na verdade não é isso. O dinheiro simplesmente te dá poder para você mostrar aquilo que você é de verdade. Tem isso daí. Com certeza, com certeza. Eu tava lendo um livro agora, é O Colecionador, o nome do livro. É um thriller, é um negócio meio de terror. Eu gosto muito de leitura de terror também. Eu gosto de ler tudo. Aí o que acontece? Nesse livro, esse cara, ele era um empregado da prefeitura. Empregado da prefeitura. E ele se apaixona por uma menina só de olhar pra ela. Só de olhar pra ela. É interessante essa história. E ele joga num joguinho, aquele joguinho de Mega Sena. Não é nem Mega Sena, é da loteria, né? Jogo de loteria. E, por uma sorte, ele ganha na loteria. E depois que ele ganha na loteria, sabe o que ele faz? Ele sequestra a menina. Por quê? Porque ele consegue comprar uma casa. Nossa. Aí ele leva essa menina pra essa casa e a menina, no final das contas, eu não sei se eu conto o final do livro, não sei se vocês vão se interessar por ler, Conta aí. mas a menina morre. No final das contas, ela morre. E tem uma frase no livro que ele diz assim: se não fosse pelo dinheiro, nada disso teria acontecido. Ele falou essa frase. Ele falou essa frase. Se não fosse pelo dinheiro, nada disso teria acontecido. É mais uma associação feita pra gente acreditar que o dinheiro traz não é nem que traz à tona, é que te transforma. E na verdade ele não transforma. Uma espécie de maldição. Isso, né? uma espécie de maldição. Mas ele não te transforma. Ele só simplesmente te dá poder pra fazer aquilo que você quer. Eita. E foi isso que aconteceu com ele. Ele, como tinha dinheiro, agora ele tinha poder de comprar uma casa, sequestrar ela, porque ele conseguia montar um esquema. E realizar né? essas ideias E mirabolantes. realizar essas ideias aí. mirabolantes. Cara, então vamos lá. Falando sobre a educação financeira, vamos discorrer o assunto. E eu queria falar, essa educação financeira, para quem já vem de berço, né? Para quem tem uma família estruturada, para quem não tem essa família estruturada, para quem aprende isso na escola, para quem não aprende, para todos os públicos, né? Vamos lá, começa por onde? Eu tenho aqui a palavra orçamento. O que seria essa palavra orçamento dentro da educação financeira, Neemias? O orçamento, ele simplesmente é você pegar o seu dinheiro e começá-lo a dividir entre coisas que você vai gastar o seu dinheiro. Né? Isso se chama orçamento. É você pegar esse seu dinheiro, olhar quais são os seus gastos, dividir em percentuais proporcionais aos gastos, né? Até porque não adianta você pegar o seu salário e botar apenas 10% para despesas com alimentação, aluguel e luz. Né? Que hoje em dia a alimentação com certeza é o que rouba, né, mais o... Com certeza. A alimentação, se você mora de aluguel também, né, é pesado. Então alimentação, aluguel, despesas com casa. Aí acabou o dinheiro, bem aí. E acabou o dinheiro. Para algumas pessoas acabou o dinheiro bem aí, tem que recorrer realmente ao cartão de crédito, né? Mas assim, o orçamento é basicamente isso, né? É você começar a fazer esse percentual e ficar dentro, né, do esperado ali. Porque, no final das contas, isso tem que ser uma conta de soma zero. Né? Você tem que subtrair tudo e no final tem que dar zero. Só que muitas vezes, no final dessa conta, ela dá menos 300, dá menos 600. O que vai ficar para o próximo mês. Que geralmente é o que o cartão de crédito que é usado. Né? Aí então, ele fica menos 600, para o próximo mês você já está... Você começa esse mês devendo para o próximo. Eu tenho um aplicativo no banco que ele sinaliza algumas porcentagens ele mostra ali algumas porcentagens que foram gastas. No caso ideal, tu pode já deixar uma dica para nós aqui, como é que eu faria um orçamento para dar certo? A gente poderia ter um exemplo dentro disso? O que seria interessante, né? A gente pegar pelo menos 55% do que você ganha para dispor com despesas que sejam essenciais. Né? Despesas com aluguel, com água, com luz e despesa com comida. Alimentação. Isso, com alimentação. Aí a gente pega assim, pensando em um salário mínimo mais uma vez. É 55%. Dá 55% de um salário mínimo. É muito pouco. Pouco demais. Né? Mas esse orçamento, ele é o quê? É anotado ali? Você anotado. Tira um tempo ali para você anotar, calcular. Se você não tiver agenda para anotar os seus gastos, ali, né? Com certeza. Se você não tiver, você vai se perder. Você vai ter um ralo ali que vai estar escorrendo dinheiro e você não vai identificá-lo se você não estiver anotando. Com o passar do tempo, você vai pegando a manha da coisa e não vai precisar mais anotar.
Com o passar do tempo, que você tiver bem prático, que você não vai mais precisar anotar porque você sabe que está sobrando dinheiro. Mas sempre que alguém vem me pedir socorro com relação a finanças, a primeira coisa que a gente faz é vamos sentar e vamos identificar qual é o ralo. Beleza. A gente senta e começa a listar todos os gastos. Ah, comprou uma balinha de 5 centavos? Vai ser anotado. Quantas balinhas no mês, né? Quantas? Exatamente. Inclusive, esse lanche, às vezes, o lanche, é muita coisa que passa desapercebido por mês. Eu já fiz essa conta aí, a quantidade de lanche que é consumido por... Assim, beleza, a gente tem que lanchar assim, né? Mas dependendo da quantidade, né? De todo dia, aquele lanche... chega a virar uma bola de neve e vai um valor que era para ser colocado, que era para ser de outra finalidade, né? Isso. Foi ali. E é isso que o orçamento tem que fazer. Você tem que pegar o exemplo que eu estava dando, né? 55% para despesas essenciais. Você pode pegar 10% do que sobrou para gastos variáveis, ou até aumentar um pouco, 15% que seja, aí sobra 30% ainda. E você pode pegar 10% para gastos com lazer, né? Gastos com lazer. E os outros 20 que sobrou, que ali tinha 30, né? Os 20 que sobrou, ou até menos, fazer os seus investimentos. Porque assim, de todo o seu dinheiro, uma parte não é seu agora. De todo o seu dinheiro, uma parte não é seu agora. É pro seu eu do futuro. Porque em um momento, você vai chegar um momento da sua vida que é lá pros seus 65 anos, né? Mais ou menos, que é a idade que pretende se aposentar, mas a gente não sabe se vai rolar mais ainda essa idade, né? Eu já ouvi falar sobre isso. Não, tá falando da idade, né? Da idade. Pensei que era em relação ao aposento pelo governo. Não, o aposento pelo governo eu acho que ainda vai rolar. Só que, assim, bem mais restrito. Tipo, você só consegue se aposentar se for lá para os seus 80 anos. Entendi. Né? Porque a reforma da Previdência, ela vai ter que acontecer. Não tem como. Tem que acontecer sempre, né? Até porque a quantidade de pessoas que trabalham está diminuindo, né, em relação à quantidade de pessoas que são beneficiárias. E a vida também aumentou, né? Aumentou a expectativa de vida, né? E, para concluir essa parte do orçamento, né? Essa última parte do orçamento, que pode ser os últimos 10%, tem que ser para o seu eu do futuro. Ele tem que ficar guardado, porque quando a gente chegar com 65 anos, que se aposentar, se for o caso, cara... Um salário mínimo de hoje não é a mesma coisa de um salário mínimo daqui a 30 anos. A gente sabe que não é porque... Foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. É a frase do amigo meu. Então, assim, se a gente não se resguardar agora, quando nós estivermos com 65 anos, que vai ser o momento que a gente mais vai precisar de dinheiro, cara, você está ferrado. E não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. E tem até um acrônomo que nós fazemos... brincando, né, com o termo, com a sigla do INSS, que é isso nunca será suficiente, né? Porque não vai ser, velho. O INSS nunca vai ser suficiente para você, nunca vai. Então, o orçamento é isso, né, cara? Eita, assunto muito sério. Então, vou passar para a próxima pergunta. Neemias, então, dentro desse orçamento, depois de eu ter anotado aqui, né, quanto eu recebo, dividido aqui as porcentagens para cada gasto, como é que eu consigo extrair dinheiro, guardar, economizar dinheiro? Existem muitas formas de você economizar dinheiro, né? Uma delas é você colocar... Porque assim, eu penso que qualquer forma de você guardar dinheiro é melhor do que o não guardar dinheiro, né? Por mais que você guarde dentro de uma caixa, que foi como eu comecei, eu guardava dentro de um baú, né? E assim, é melhor... do que você não ter nada. Sabe o que é que eu estou pensando aqui? Sim. Grande parte do pessoal que está assistindo, esse cara está falando aí de guardar dinheiro porque ele ganha muito dinheiro. Sim. Né? Talvez alguém vai passar por esse pensamento. E não é... Não, então, quando eu ganhar X, eu vou conseguir guardar... Não tem esse pensamento. Tem, com certeza. Né? Com certeza. Aí já entra esse assunto aí em relação a economizar o dinheiro, né? Sim, com certeza. Não é só para pessoas que ganham valores. Não é. Como é que é isso, então? É aquele negócio que eu te falei. Existem duas formas de você pensar em guardar dinheiro. Eu posso pensar em guardar dinheiro uma vez que eu ganho bem. Aí você tem total liberdade e facilidade em guardar dinheiro, né? E quando você não ganha bem, mais uma vez, te vira, meu irmão. Você vai ter que correr atrás, velho. Você vai ter que correr atrás, porque não adianta. A vida
Não é aquilo que a gente gostaria que fosse, velho. A vida é o que é. morango, A vida é o que é, não é um morango. Então, assim, seria muito irracional da minha parte chegar aqui e falar pra você, ó, cara, todo mundo consegue guardar. Não consegue. Não é todo mundo que consegue. É uma realidade. É uma realidade. Não consegue porque as pessoas ganham mal. As pessoas ganham mal. E pra ganhar melhor, elas vão ter que correr atrás, bicho. Vão ter que correr atrás, não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. Ó, quando eu comecei, Amaury, a primeira coisa que eu fiz, né? Assim, na minha cabeça eu tava querendo começar a guardar dinheiro porque tava chegando o dia 15, dia 20 ali, bicho, eu não tinha mais nada. Eita. Simplesmente, eu ficava olhando assim e dizia, meu Deus do céu. E isso eu não era casado ainda, né? E eu pensava, cara, como é que eu vou sustentar uma família? Eu tava namorando, pretendendo casar, e eu pensava, como é que eu vou sustentar uma família se no dia 20, dia 15 eu não tenho mais dinheiro? Não tem condições. E eu, conversando com um amigo meu, ele hoje mora em Santo Inês, morou aqui, o Paulo Vitor. Eu tava na casa dele, a gente tava conversando, e de repente eu vi um livro em cima da cama dele. E o nome do livro tinha assim, escrito, Pai Rico, Pai Pobre. Acho que você conhece. Já é um conheço, clássico, né? Pai Rico, Pai Pobre. E assim, eu olhei aquele livro e disse, cara, que título bacana. Nunca tinha ouvido falar nesse título. E até porque eu nunca... eu não é, até aquele momento, eu não era um leitor. Eu não era. Isso foi quando, assim? Cara, isso... Na 2000 e... Não tem muito tempo, tá? Isso foi 2017, 2016, por aí. 17, aí que entra 17 para 18. Eu já sei. Tu vai entrar na história do seguinte. Tu tinha teu pai como exemplo de empreendedor e tal, mas a partir desse livro é que Exatamente. entrou o tema de finança na tua vida, Exatamente. né? Ah, beleza, cara. É a educação, a mentalidade que a gente tinha falado no início, né? E quando eu vi esse livro, eu nunca fui um leitor nato. Como eu te falei, lá no ensino fundamental e no ensino médio, tinha coisas que eu lia, eu nunca li um livro todo. Eu lia mais forçado só para fazer o resumo, às vezes buscava no Google. Tinha que ler, né? Tinha que ler, e agora ficou mais fácil que tem as IA para fazer isso, né? Aí o que eu fazia, eu peguei esse livro, né? Olhei lá e achei interessante e comecei a ler esse livro. Cara, foi um soco na minha lata. Aquele livro abriu meus olhos de uma forma assim, foi tão forte quanto João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho todo aquele que nele crê. Bicho, mudou minha vida. Esse livro mudou minha vida. Foi um colírio. Um colírio, abriu meus horizontes, abriu meus olhos e disse, olha, você é um merda. Esse livro tava dizendo pra mim, você é um merda, velho. Você não tem controle sobre o seu dinheiro. Você não consegue fazer aquilo que pode te fazer, te proporcionar coisas boas no futuro, tá deixando você tá deixando ele dominar você em vez de ser ao contrário. Cara, uma facada mesmo aquele livro. E o que é interessante, velho, depois desse livro, consegui ler todo, pela primeira vez na minha vida eu li um livro todo. Depois desse livro, Amaury, eu nunca mais parei de ler na minha vida. Cara, foi assim fantástico. Como a educação financeira através desse livro, é tanto que até hoje eu nunca devolvi esse livro para ele. Pai Rico e Pai Pobre. Pai Rico e Pai Pobre. Inclusive eu aconselho a todo mundo, se você quer começar um livro que para mudar a mentalidade financeira, leia Pai Rico, Pai Pobre. Tem outros dois que para mim também são de cabeceira, que é Os Segredos da Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilônia. Inclusive, cara, eu ia trazer de presente para você esses livros. Só que se eu te falar que não chegou a tempo... Não, a gente aguarda, a gente espera. Nós vamos fazer, inclusive, essa fotografia dele entregando esses livros. Maravilha, os três eu vou lhe dar, os três. Cara, obrigado. Os livros são, assim, fora do normal. É simplesmente mudança de mentalidade total. Seu mindset vai mudar de uma forma assim que você nem espera. Massa, cara. Muito top, cara. Eu vou ler. E esse livro, ele trouxe pra mim não só o conhecimento com relação a finanças, né, a mentalidade. Ele trouxe pra mim também uma coisa que eu não sabia que eu tinha, que era a disciplina de ser leitor. Cara, hoje eu sou um leitor voraz. Eu leio todos os dias. Não tem um dia que eu não leia um livro. Não tem um dia. Eu leio sempre. Isso é muito bacana, velho. Um leque aqui para jovens, adultos, né, adolescentes, né, que tá nos assistindo. A questão da leitura é muito importante, não é isso? Para você que entrar nessa questão da educação financeira, né? Sim. Ler livros, né? Exatamente. Livros interessantes, né? Voltados títulos bons, né? Para isso, né? De autores bons. E isso aí, Amaury, ó, isso aí
é para aquele cara, Mauri, que não teve o ensinamento lá no berço sobre finanças. Esse cara que não teve esse ensinamento, ele vai ter que buscar essa fonte em algum canto. E a melhor fonte são os livros de educação financeira. Esses livros vão fazer você ter uma mudança de mentalidade muito grande. Então, a gente falou um pouco sobre orçamento, né? Sobre economizar dinheiro, independente do valor que você ganha. Ainda nesse tema, cara, eu já ouvi falar, assim, da galera que é endividado, que recebe pouco, e essa pessoa que tem um aumento de salário ou começar a receber mais, ao invés dela continuar tendo aquela realidade de vida, né, aqueles gastos, ela faz uma bola de neve. Aí Sim. qual seria o ideal aqui para economizar dinheiro? Além da leitura, além de ter todas essas outras opções aí. Sim. Assim, para a prática do dia a dia. Isso é um fator comum entre, acho que 99% nem dos brasileiros, do mundo, né? De que aumentou o salário, ele aumenta o padrão de vida. E assim, as contas, elas só vão fechar e vai sobrar sempre que você viver um degrau abaixo daquilo que você ganha. Não tem o que fazer. É isso aí. Então, se você recebia X e agora recebe 2X, você não pode simplesmente subir o seu padrão de vida para 2X. Você tem que manter o seu padrão de vida ou então subi-lo até um certo ponto de que não chegue a ficar igual com o que você recebe. Porque no final das contas era, né? Tendo ali para fazer mais contas ainda, né? Sim. E aquele negócio, Amaury, o problema de você viver uma vida que não tem orçamento, que não tem reservas, imagina que seu filho, eu vou tocar logo na ferida. Olha lá. Imagina que seu filho sofre um acidente e você precisa de dinheiro para levá-lo para qualquer canto. Cara, tu quer fazer eu falar coisas aqui. Cara, não dá para falar aqui. Cara, mas se isso acontecer, velho, bicho, você vai se sentir como pai, falando isso porque o papel do homem é prover, né? A gente sabe disso. Seu provedor. E como pai, você vai se sentir, cara, arrasado. Arrasado, porque você não ter como levar o seu filho para fora daqui, e falando ainda mais da nossa realidade aqui de Alto Alegre, né? Que nós temos, assim, uma saúde até boa, não é ruim a saúde daqui, né? Mas nós temos, assim, alguns déficits na saúde, que a gente precisa, às vezes, sair daqui. Em geral. Agora, imagina que isso acontece 3 horas da manhã, cara. E tu precisa sair daqui. Tu pode até sair, mas tu vai de ambulância e vai direto pro socorrão. Não, porque tem a questão hoje nós temos o conhecimento a nosso favor. Sim. Hoje nós temos uma renda, né, muito pouca, mas antigamente, quando tu comentou sobre isso, antigamente o que a gente recorria, né, quando acontecia uma situação dessa? Ao político X, né, a pessoa X, aconteceu isso, eu preciso do dinheiro, vereador tal, sabe? O que acontece? Então, como hoje nós temos o conhecimento, nós temos uma renda, né, a maioria da população, então ter esse pensamento, né, esse novo pensamento agora de ter que poupar, né, de ter a necessidade de um orçamento, né, até um orçamento até familiar. Sim, porque não só o individual. Na verdade, ele deve ser familiar. Se você tem uma família, ele tem que ser familiar. Ele tem que ser. Se você ganha e sua esposa ganha também, vocês têm que entrar num consenso e fazer esse orçamento familiar. Sim. Tem que ser feito. Justamente numa situação dessa, né, no exemplo, um exemplo que tu citou aí, né, ter uma forma de você, né, se locomover. Beleza. Então a gente falou sobre economizar dinheiro e agora, Neemias, eu tenho aqui 2 palavras que é investir, né, e poupar. Qual a diferença dessas 2 palavras? É assim, quando você poupa o seu dinheiro, você simplesmente pega o seu dinheiro e coloca em qualquer canto que não esteja rendendo pelo menos o valor da inflação. O que é inflação? É aquilo que corrói o seu dinheiro, né? A inflação, ela vem, o que aconteceu com o real, né? Desde a criação do real em 94, é que ele vem se desvalorizando já em quase 87%, né? Então, se nós temos uma desvalorização do real em 87%, imagina, se você tinha R$100 em 94,
Hoje você tem aí o mesmo R$100 valendo R$13. R$13, eu já... Mais ou menos esse valor aí. Esse exemplo aí. Entendeu? Então acaba que assim, a inflação ele vai comer o seu dinheiro. Se você poupar o seu dinheiro, o que vai acontecer? Você simplesmente vai perder para a inflação. Porque a inflação vai correr esse dinheiro. Agora, se eu só guardar o meu dinheiro, guardar, recebi tanto esse mês, eu vou tirar tanto para eu guardar. Se essa prática de eu conseguir guardar, ela não é interessante. Não é, isso não é investimento. Se você pegar o seu dinheiro e guardar, você está poupando. Você está poupando porque você está gastando menos do que aquilo que você ganha. Você poupou, ok? Agora, com o dinheiro poupado, você tem que fazer outra coisa. Você tem que investir esse dinheiro. E o que é o investimento? É fazer com que esse dinheiro traga para você algum retorno, pelo menos acima da inflação. Beleza. Ou a inflação, porque imagina, se você ganha a inflação do período que você deixou esse dinheiro investido, você não teve perda de valor desse dinheiro, né? Vamos supor que no período a inflação foi 5%. Então, se você botou R$100 e no mesmo período você teve ali R$5 de ganho, você não perdeu para a inflação. Seu dinheiro agora tem o mesmo valor desse período que se passou, entendeu? Então essa é a diferença de investir e poupar. Você investindo, você consegue fazer com que o seu dinheiro rentabilize para que você não perca para a inflação, pelo menos. Maravilha, entendeu? Maravilha. Neemias, eu quero tocar aqui, vou usar o teu palavreado, vou tocar na ferida aqui agora, né? Sim. Cara, em relação ao uso do cartão de crédito. É assim, o que acho que até que a gente falou, né? Mas no início, mas assim, o que acontece é o seguinte: a gente usa o cartão de crédito, né? Geralmente as pessoas usam o cartão de crédito achando que o crédito que você tem é um dinheiro no bolso. E não é dinheiro no bolso. O cartão de crédito, você deve pelo menos fazer com que ele seja uma parte do dinheiro que você tem. Por exemplo, Amaury, vamos supor que você vai comprar esse celular. E esse celular, ele custa... É um iPhone, né? Então, custa... Esse aqui é dos antigos. Dos antigos, né? Tem um botão aqui ainda. Vamos supor que custa aí R$5.000 à vista. E no cartão, dividido em 10, é os mesmos R$5.000. Você sabe que existe muito hoje disso, né? Que o valor dividido no cartão é o mesmo valor de à vista, né? Qual seria mais vantagem na sua cabeça? Utilizar o cartão ou tirar os 5.000 que você tem guardado? No caso, se eu tivesse guardado, né? Se você tivesse guardado, sim, o que seria mais vantagem? Tirar o dinheiro e comprar esse iPhone de 5.000 à vista ou dividir essas parcelas em 10 vezes de R$500? Seria usar o cartão de crédito. Seria usar o cartão de crédito. Isso é o uso inteligente do cartão. O que você não pode vou comprar um iPhone. Tem um cartão que tem um limite de 5.000. Mas eu não tenho 5.000 guardado. Eu não tenho. Mas eu vou comprar porque eu consigo dividir no cartão, né? Então você compra. Mas agora você adicionou uma conta de R$500 ao seu orçamento, né? Agora, se você tem esse valor em conta e você consegue passar 5.000 no cartão, você está ganhando, não vou dizer ganhando dinheiro, mas deixando de perder. Por quê? Lembra da inflação? Então, os 5.000 que você pagou nesse telefone, dividido no cartão, lembre-se, tem inflação. Então, em 10 meses, os 5.000, aqueles mesmo R$500 que paga no início, você paga no fim. Então, você tem o desconto da inflação a seu favor. Porque você paga os mesmos 500 que você começou há 10 meses atrás. Então, lá no final, você não está pagando mais 500. Você está pagando 500 menos o valor da inflação. Então, você começou a usar inteligentemente o cartão. Mas lembrando, é porque você também tem dinheiro. Porque se acontecer algum problema, de alguma coisa e você precisar, por exemplo, adiantar essas parcelas, você tem o dinheiro para adiantar essas parcelas. Não é? Sim, sim. E outra coisa, é interessante que você utilize um cartão que lhe dê benefícios. Hoje tem muitos cartões, inclusive grátis, que lhe dá benefícios. Por exemplo, você pode utilizar o sistema de pontos, né, o clube de pontuação, para você trocar os pontos ou, de repente, trocar por milhas aéreas para quem voa, né? As milhas, então, né? As milhas aéreas. Então, assim, existem muitos artifícios que você pode usar a favor, né, o cartão a seu favor, para que você não seja um refém do cartão, e sim um ganhador. Por exemplo, o cartão ultravioleta
do Nubank, a gente tá fazendo propaganda aqui, não estamos recebendo nada, nos patrocina Nubank, mas ele tem ultravioleta, que o cashback que ele te dá, ele simplesmente rende 200% do CDI, né? O CDI é uma taxa de juros, é simplesmente uma taxa de juros. A gente vai chegar lá. Mas imagina que esse CDI é só a inflação. Vamos supor que ele é o valor da inflação. Se a inflação rendeu 5, isso é só um exemplo, tá? Se a inflação rendeu 5, o cashback do Nubank, ele vai te dar 10, porque ele rende 200%. Entendi. Do CDI, que é uma taxa de juros. Então, acaba que quando você tem um cartão ultravioleta, você começa a utilizar de forma inteligente o cartão de crédito, porque você começa a usar os benefícios desse cartão a seu favor. O que a gente não pode, como eu te falei, é achar que o crédito que tem lá é um valor a mais na sua conta, que não é. Não é. Não é, porque você vai se enrolar na hora de pagar a conta. Entendeu? Como é que eu poderia me policiar no uso do cartão de crédito? A melhor opção para usar esse cartão? Cara, o grande detalhe do uso do cartão de crédito é o seguinte. Primeiro é aquilo que a gente falou, né? Que quando você tem um cartão de crédito, você imagina que você tem um valor a mais, então você se sente com poder de compra, né? Esse já você se sente com poder de compra, você tem um cartão de 20 mil, você entra assim na loja, né? Pô, eu tenho um cartão de 20 mil, né? Sendo que você não tem 20 mil guardado. Não tem 20 mil, mas você tem devendo umas... Já tá devendo umas parcelas aí. Mas assim, o grande detalhe isso é em qualquer compra. Porque eu não tenho como definir, Amaury, aqui o que você pode comprar no cartão de crédito e o que não pode. Isso está muito dentro do seu consciente, né? Mas você tem que se perguntar algumas coisas. Por exemplo, a primeira delas, eu posso comprar? A segunda, eu preciso? Né? Então, pelo menos essas duas perguntas, elas têm que ser respondidas. E se a resposta for sim para as duas, é um direcionamento ali que você deve comprar, né? Mas a gente sabe que a gente é meio que enviesado a responder sim para tudo aquilo que a gente quer, né? Aí entra a consciência financeira da coisa, cara. Porque se você não tiver a consciência financeira da coisa, você vai dizer sim para tudo. Ah, eu não tenho, mas eu dou um jeito. Entendeu? Eu consigo. Eu consigo. Por isso a importância da educação financeira. Por isso que nós trouxemos esse ponto para cá, né, para o podcast. E o Neemias aqui. Cara, muito bem colocado, Neemias. Realmente é isso aí mesmo. Então, para a gente discorrer mais o assunto, Neemias, eu queria falar... a gente poderia pesquisar a qualquer momento no Google, mas pessoas mais próximas aqui da gente, né? Tu como convidado aqui, já passa uma certeza também para as pessoas, né? Para o nosso público. É o seguinte, a gente... cresceu ouvindo o Jornal Nacional, aquela parte, e o dólar hoje é tanto, e o dólar hoje é isso, olha, o dólar hoje é cotado para tal. A gente poderia pesquisar isso na internet, sim, mas eu queria trazer essa questão para cá, né? Até onde nós somos afetados pelo aumento do dólar, né, Mias? O que essa trajetória que a gente ouviu no Jornal Nacional, até hoje, né, nos jornais, em todos os jornais, mas assim, até onde nós somos afetados pelo aumento do dólar. Sim. Vamos lá. Quando você tem um aumento do dólar, acaba que tudo que a gente importa aumenta também. Tudo que a gente importa. Porque a grande moeda, né, a importação mundial, que tu fala é trazer de fora para cá, né? Então acaba que aquilo que a gente traz de fora para dentro se torna caro. Porque a grande moeda mundial é o dólar. Né? Então, uma vez que o dólar aumenta, né? Eu nem gosto de falar essa palavra assim, o dólar aumentou, porque a gente faz a comparação com o real. Não é que o dólar aumentou, é que o nosso real perdeu valor frente ao dólar. Né? Tá. A nossa moeda é que perdeu valor em frente ao dólar. Então, o que acontece? As empresas que exportam, né? Acaba que a sua matéria-prima fica mais cara, as suas contas ficam mais caras. Então, isso vai afetar em salários. Por quê? Porque imagina, você orça um custo para sua empresa, sendo que simplesmente o dólar dispara. Você orçou um custo para, por exemplo, o dólar R$5, mas de repente esse dólar dispara. E agora, o que você vai fazer para suprir esse dólar que subiu do nada? Uma vez que os seus custos e gastos
são em dólar. Ficou uma lacuna ali, né? Fica uma lacuna. E quando você tem aí esse aumento do dólar, tudo que você trouxer de fora para dentro vai aumentar. Não tem... e a gente praticamente traz tudo, né, de fora. Se você for olhar as grandes fabricações de eletrodomésticos, por exemplo, vem de fora. Bom exemplificar isso aí. Vem de fora. Então, uma vez que você pega um videogame que você compra, por exemplo, que vem de fora, ele vai estar muito mais alto. Se o dólar aumentou, o seu custo com compras externas vai aumentar. Os investidores, quando percebem que existe algum problema político dentro de um país, o que eles fazem? Eles tiram seu dinheiro do país que está em evidência negativa e compram a maior moeda mundial, que é o dólar. E isso faz com que a nossa moeda perca valor, porque quando você vende nossa moeda, quanto mais pessoas vendendo, mais ela tende a cair, a valorização dessa moeda. Então, os grandes investidores saem do Brasil e compram dólar. Então, quanto mais as pessoas compram de um determinado produto, mais ele tende a aumentar o seu valor. Isso é oferta e demanda, né? Então, acaba que se você tem mais demanda por dólar e esse dinheiro está saindo aqui do Brasil, o real vai cair e o dólar vai aumentar. Não é uma coisa que o governo impõe, mas é uma coisa que é culpa do governo. Entendi. Entendeu? Hoje, infelizmente, o Brasil ele passa por 62 milhões de inadimplentes. Quais seriam as medidas que eu teria que tomar para não me encaixar nessa porcentagem aí? A gente já falou, a gente já passeou, né, sobre o cartão de crédito, sobre os assuntos, mas assim, queria que a gente reforçasse, né, dentro dessa questão aí, esse cuidado que nós temos que ter para a gente não ficar inadimplente também, né? Não ser um inadimplente. Primeiro a gente tem que diferenciar inadimplência de dever, né? Você pode dever. Você deve dinheiro, mas você não se torna inadimplente uma vez que você paga as suas contas, né? A inadimplência é quando você deixa de pagar as suas contas, né? Então, assim, se você pegar a população brasileira, eu acho que 99,9%, é claro, estou exagerando, mas, assim, devem. Inadimplentes é que cai para esse número aí de 67, né? Cara, se tornar inadimplente, primeira coisa, é o seguinte. Se você se tornou inadimplente, é porque você assumiu uma responsabilidade que não cabia no seu bolso. Então, que entra lá os exemplos do cartão de crédito. Que entra o exemplo do cartão de crédito, situações. Que entra o exemplo da consciência financeira, da mentalidade, de você reconhecer aquilo que você pode e o que você não pode. Às vezes uma urgência também, que já é outro... Às vezes uma urgência também. E por isso que a gente tem que ter a mentalidade financeira, né? Porque as urgências, elas vão vir, pô. Não adianta a gente mascarar isso também. Elas vão vir. A nossa vida não é feita só de coisas boas, né? A vida não é um morango. Qual é a frase? A vida não é um morango. A vida é o que é, e não aquilo que a gente gostaria que fosse. A vida é o que é e não aquilo que a gente gostaria que fosse. Exatamente. Então, acaba que assim, a gente vai passar por tribulações. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então, assim, acaba, Mauri, que a gente se torne inadimplente quando assume uma dívida de 35 anos numa casa própria. É um assunto até meio quente esse de falar sobre casa própria, né, e tal. Mas, assim, o grande problema é que a classe média, pô, ele compra passivos achando que são ativos. A classe pobre, o pobre, ele só tem dívida, né? Beleza. E o cara que é rico, ele só compra ativos. Tu tocou num ponto importante aí, sobre ativos e passivos. Né? Qual seria a diferença dos dois? Ativo é aquilo que tudo que você comprar consegue voltar dinheiro para o seu bolso. Basicamente, esse é o ativo. É aquilo que você comprou e daquilo que você comprou ele consegue retornar para você dinheiro. Instantâneo, não? Não precisa ser instantâneo, a longo prazo, mas que de alguma forma consegue retornar dinheiro para o seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, um carro, uma casa própria, um celular. Um carro parado, ele tá te dando despesa. Na verdade, um carro em uso também te dá despesa. Não, pois é, em uso ele já é automaticamente parado, parado, entendeu? Sim, ele já... sim. Porque tem
IPVA? IPVA para pagar, você tem PVA, você tem seguro, você tem, se foi financiado, você tem a parcela, né? Então, Tem a depreciação. Ele na garagem, tá tendo uma despesa ali, Com né? certeza. E tem a depreciação do carro, ele parado, como você falou, depreciação. Se você tirar o carro da concessionária agora, já perdeu ali valor. Né? Então, assim, o passivo é isso. O passivo, ele começa tirando dinheiro do seu bolso. E o que eu falei, a classe média, geralmente, o que eles fazem? Eles só compram passivos, pô. Porque eles acham que é ativos. Ele faz, não, eu vou comprar um carro porque eu comprando um carro, aí eu vou ter comodidade, né? E acho que isso é um investimento. Não é. É uma mentalidade errada. Ah, vou comprar uma casa porque se eu comprar uma casa, agora eu vou ter pelo menos onde morar. Entendi. Mas isso não é um ativo, é um passivo. Na nossa realidade, aqui, se fala muito sobre... Eu ouço muito aqui, passarinhos e tal, sobre compra de terreno. Sim. A compra de terreno, ela seria o quê? Ela entraria no ativo ou no passivo? Ela entra como ativo uma vez que você compra terreno como investimento. A Tá? longo prazo. Isso. Não tem problema em você comprar um terreno, comprar uma casa, se você tem a mentalidade de fazer com que aquilo traga dinheiro para você, né? Aí quando eu falo, e a casa própria não é um ativo, mas como assim não é um ativo? Porque você compra uma casa própria, não é pensando em vendê-la. Você compra uma casa própria para você pensando em vendê-la? Não. Não. Você pensa em morar nela. Só que o que a gente faz? Compra uma casa e diz assim, olha, minha casa se valorizou agora a 20 mil reais nesse ano. Só que ele esquece que ele teve que reformar, ele esquece que ele teve que pagar a mensalidade da casa. Ele acha que esses 20 mil vai compensar tudo que ele... E outra coisa, as pessoas pensam assim, minha casa vale 20 mil, mas para quem vale 20 mil a mais? Para você na sua cabeça ou o mercado está dizendo isso? Depende. Né? Porque eu já vi um cara falar assim, cara, eu só vendo a minha casa se for por 300 mil reais. Eu disse, é mesmo, cara? E aí, por que não vendeu ainda? Não, porque não apareceu ninguém. Então, é porque não vale 300 mil reais. Se o mercado não está oferecendo esse valor, é porque a casa não vale esse valor. Então, na nossa cabeça, isso é chamado o mal de dotação, que é tudo que você tem parece ter mais valor do que o do outro, né? Então, acaba que você pega assim e diz assim, não, é porque o meu celular, ele vale muito mais do que o teu, né? Eu tenho um amigo assim. Todo mundo tem um amigo assim. Todo mundo tem um amigo assim. Beleza. Eu tenho mais uma pergunta, 2 perguntas para a gente finalizar. Quais são os melhores investimentos para o iniciante? Bom, tem o meu salário ali, eu já sei, o Neemias já me ensinou aqui que o ideal não é depositar, é investir. Daí eu, como iniciante, né? Qual o melhor investimento que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Tá. Uma vez que você já tem dinheiro suficiente, pelo menos tá gastando menos do que ganha, né? Você precisa fazer aquela primeira parte que nós falamos, que é o orçamento, para identificar os gastos e onde é que tem ralo nisso e cortar esse ralo. Depois disso vai sobrar dinheiro, né? Sobrando dinheiro, esse dinheiro que sobrar, que você vai poder investir, o primeiro passo que você tem que fazer, abrir uma conta digital. Hoje é assim, né? Fácil demais. Todas essas contas são abertas gratuitamente. E o que é o bom? Todo o dinheiro que você coloca lá, você recebe após um ano, né? Você recebe o valor da Selic, que é aqueles 11,25%. Claro, isso varia conforme a reunião do Copom, né? Que eles definem lá o valor da Selic. Só que o que acontece? A melhor forma de começar a investir para você ver o seu dinheiro crescer, é claro, não vai crescer muito, porque afinal de contas é 11,25% ao ano, né? O que vai acontecer é que você vai colocar o seu dinheiro lá e esse dinheiro automaticamente vai começar a render, né? Todo dia ele vai render. E tem que esperar. Tem que esperar. A paciência é uma arte, velho. Investir, Amaury, é tão interessante quanto você vê a grama crescendo. Eu já ia dar o exemplo da planta, né? O cara que planta uma árvore e coloca a semente, a muda ali. E tem que aguardar, cara. Não vai amanhecer no outro dia com frutos, com... Não né? adianta eu trazer aqui uma realidade que não existe. Investir é tão interessante quanto apreciar a grama crescer. Ou seja, nem um pouco, né? Porque demora. É muita paciência. Porque demora. Agora, Amaury, tem um detalhe. A gente, simplesmente a gente superestima o poder do tempo. Porque a gente não chegou lá ainda. Mas você lembra quando você tinha 15 anos? Lembro. Faz um tempo, né, Mauri? Faz um tempo. Foi esturdia. Faz um tempo. Agora imagina, Mauri, que você começou a trabalhar mais ou menos com quanto tempo assim, ganhar qualquer coisa.
Cara, vamos lá, vamos trocar os papéis, muito novo, cara. Eu vendia água no trem, a mãe fazia beiju. Esse lado do empreendedorismo é porque eu não queria falar no início lá, né? Pra não cortar o teu assunto. Mas a gente começou muito cedo, cara. A mãe fazia beiju e eu tinha que vender geladinho na rua, assim, de moleque mesmo, de criança. Ganhar o seu dinheiro pra você. Eu ganhava os 25 centavos. Já ganhava? 50 Agora imagina, centavos. por dia, né? Agora imagina se desde aquela época você tivesse guardado alguma coisa e tivesse rendendo aí pelo menos 1% ao mês. Vamos colocar assim. Cara, você acha ou não acha que teria um dinheiro bom hoje? De 15 anos pra cá já teria sim. Teria um dinheiro bom. Desses poucos exemplos e de outros também. Né? Claro, porque você foi evoluindo na sua carreira. Isso. Né? Você foi evoluindo. O problema é que a gente superestima. Não me faça lembrar de besteira que eu já fiz lá atrás. Então, Mauri, a gente superestima o poder do tempo. Realmente é. Porque a gente não tá lá e a gente acha que não vai chegar. E a gente pensa assim, e se chegar vai demorar muito. Mas lembra que já passou-se mais de 20 anos? 20 anos? Não, para com isso, cara. Mas Sim. de 15 anos de idade pra cá, já se passou-se muito tempo, velho. E você poderia ter feito isso há 15 anos atrás. O melhor momento de se plantar uma árvore foi há 10 anos atrás. Mas se você não plantou há 10 anos atrás, começa a plantar hoje. Porque os próximos 10 anos vão vir. Nunca é tarde para investir. Nunca é tarde para investir. Para quem tá assistindo, que tem 50 anos, que tem 12 anos de idade, 15. Nunca é tarde, cara. Nunca é tarde. Hoje eu tenho um discípulo. Eu tenho um discípulo hoje na área das finanças que ele começou agora, cara. O cara tem 17 anos, bicho. Tá voando. E eu tô dizendo tá voando, não é assim, tá lucrando, não. Ele tá voando, é fazendo assim, cara, eu tô economizando e investindo o máximo que eu posso porque hoje eu não tenho responsabilidades. Então, o tempo é um fator nos juros compostos, velho, que vai fazer uma diferença gigantesca. Mas, Neemias, cara, eu tô falando isso aí, eu aprendendo contigo aqui agora, e eu fiz uma pergunta para uma das nossas convidadas que veio aqui, foi a Amanda Bastos, que é psicóloga, dessa Sim. galera jovem, vamos lá falar dessa, mais uma vez, adolescente jovem, que passa o dia todo rolando a tela do celular. É um viciado, pô. Vendo coisas supérfluas. O que tu poderia deixar aqui de conselho, né, para eles, ou uma dica, uma situação, dentro desse celular dele ali? O que tem de educação financeira dentro do celular dele que ele poderia agora, né, ter esse gatilho e mudar essa visão? Primeira dica, siga Neemias Pinheiro. É a primeira dica que eu trago. Isso. É a primeira dica. Sim. E outra coisa, tem muitos outros investidores, megas investidores, caras que já chegaram onde a gente planeja chegar, que fazem a diferença. Que eles fazem a diferença. Que inclusive foram os meus tutores. Como Tiago Negro, para de rolar a tela e ver TikTok, né? E pega e bota aí no teu Instagram. Tiago Negro, bota Bruno Perini, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, Primo Pobre, que dá um choque de realidade no cara. Então, assim, são pessoas que vão contribuir muito mais do que tu tá rolando, vendo mulher dançando, tu vendo... Aprende aquelas dancinhas. Aprende aquelas dancinhas de TikTok, que tá febre, né? Mas, assim, para de rolar isso aí e começa a pesquisar coisas que vão trazer benefícios para você. E voltado para a educação financeira, esses que eu citei aqui, inclusive o meu, Neemias Pinheiro, vai te trazer, assim, ganhos inimagináveis, cara. Inimagináveis. Dentro do teu Instagram, Neemias Pinheiro, já segue lá, turma, tem a Operação 2K. Sim, nós temos a Operação 2K. O que é essa Operação 2K, Neemias? Cara, a Operação 2K, ela simplesmente surgiu do nada. Eu tava planejando um desafio para os meus seguidores no meu Instagram, né? E nesse desafio eu pensei, cara, por que não fazer com que o desafio seja a galera economizar, né? Pegar esse dinheiro, economizar e a gente fazer com que ele renda, né? Então eu coloquei Operação 2K. Vamos pegar e focar em ter pelo menos R$2.000. Isso está acontecendo. Está acontecendo agora. Inclusive, o próximo mês já é o último mês e a gente vai revelar o grande ganhador. Porque esse cara, essa pessoa, né, que me mandar o print ou então me marcar no Instagram, que conseguiu lá me mandar lá a foto do investimento, né, que fez, vai ganhar o livro O Homem Mais Rico da Babilônia.
que para mim também é um dos livros de cabeceira, né? Então, assim, e esse livro é só mais um incentivo para que a galera abra os olhos para essa mentalidade financeira, né? Então, a Operação 2K é isso. É pegar o valor de R$167, que foi a divisão de 2.000 para 12 meses, né? E pegar isso todo mês e investir, né? E a gente tá fazendo o básico, Amaury. Fazendo como? Pegando dentro do Banco Inter ou de qualquer conta digital que renda pelo menos a Selic, né? E colocando lá e guardando no porquinho. 167 ele deixa lá todo mês, né? De Todo janeiro mês, a dezembro. de janeiro a Além dezembro. dele estar poupando esses 2K, né? Esses Sim, 2.000, sim. ele tá rendendo um valor aí. Que é a taxa Selic, né? Que nós Beleza. vimos ali. E assim, no final das contas, Amaury, a galera, historicamente para muitos, né? Vão ter aí um 13º que eles criaram para ele mesmo. Você vai ter total liberdade de fazer o que quiser. O dinheiro é seu. Você guardou justamente para esse momento, para o seu eu do futuro. Lá em janeiro nós começamos e chegou dezembro, o seu eu do futuro merece. Plantou a semente, né? Plantamos a semente, agora é desfrutar. Neemias, para finalizar, eu queria que tu falasse breve ou muito, tá? Sobre a criptomoeda. O que é a criptomoeda, Neemias? Como é que funciona? Tá, vamos lá. A criptomoeda, cara, a gente criou, né, na nossa mentalidade. O brasileiro em si criou na mentalidade que é um golpe, né? Se você olhar, o que mais tem é golpe de criptomoeda. Ainda mais agora que está num boom assim extraordinário, né? Até por causa das eleições nos Estados Unidos, em alta né? também. Tá muito em alta. Em alta, porque eu ouvi falar, acho que 2015, eu já sobre 2016, sobre a criptomoeda, eu já achava isso que tá falando agora, eu achava assim, cara, isso aí é sair desse golpe. Isso é pirâmide, né? Isso é pirâmide. Então, eu queria que Mas o que acontece? A criptomoeda é eu estou falando de qualquer criptomoeda, não é só de Bitcoin, né? Sim. Que é a mais falada, né? Qualquer criptomoeda ela foi criada com a finalidade de ganhar valor a partir da confiança. Ela não tem um lastro. Por exemplo, um Bitcoin vale um copo? Não porque ele está lastreado no copo, mas sim porque tu confia que ele vale um copo. Entendeu? Por exemplo, a primeira transação de Bitcoin que se tem registro foi através de uma compra de pizza. O cara trocou 2 pizzas, se eu não me engano, por 13.000 Bitcoins. Um Bitcoin hoje vale mais ou menos 577 mil reais. Imagina se esse cara lá em 2009, né, 2010, que foi onde surgiu ali, soubesse que ia estar esse valor hoje. Tu acha que ele ia trocar 13.000 Bitcoins em 2 pizzas? Inclusive a gente chama esse dia, né, historicamente, de Pizza Day. É o dia da pizza, né, pro Bitcoin. Então acaba que assim, a gente tem essa cultura, essa mentalidade de achar que o Bitcoin é uma pirâmide, mas não é. Não é uma pirâmide. O negócio tá que as pessoas mal intencionadas, né, criaram um sistema de pirâmide e eu caí nisso já. Eu já caí nisso. Logo no meu início, quando eu queria ganhar dinheiro a todo custo, né, eu disse, caraca, Bitcoin, vou comprar. Mas eu não comprava Bitcoin, eu comprava uma porção de uma mineradora que dizia que minerava Bitcoin e simplesmente ela sumiu, né? Então, assim, é com fracassos que a gente aprende, né, velho? O caminho certo. E eu aprendi como comprar Bitcoin, né? Você precisa saber como comprar e como vender Bitcoin. Existem formas seguras de fazer isso, né? Não é só pegar entrar num discurso de um cara que... Porque tem cara que promete, ele fala assim, olha, se tu investir agora R$1.000, daqui a 45 minutos eu te devolvo R$2.000, dizendo que tu tá comprando Bitcoin. Quando na verdade é só um golpe, entendeu? E a gente tem muito disso, cara, mas o Bitcoin, ele é uma moeda, ele existe, é um sistema altamente seguro, né? Só basta saber como fazer. Tem que saber manusear. Tem que saber manusear. Você não adianta você querer comprar de um cara que tá dizendo que te dá retornos fácil e rápido, porque primeiro que isso não existe, né? Compreendi. Então, infelizmente, nós chegamos aqui ao final de mais um episódio do podcast do Carneiro. Rapaz, eu tô assistindo esse podcast aí e eu não sei quem é o Neemias ainda. Né? Talvez algum das pessoas que estão nos assistindo, eu queria que falasse um pouco do teu currículo para finalizar e fica à vontade, agradecer, fica à vontade aí. Tá? Tá bom. Eu quero agradecer o convite, Amaury. Eu acho que esse momento é muito enriquecedor. Com certeza. Não só para quem está nos ouvindo que não tem o conhecimento, mas para mim também,
Porque acaba que, quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais isso enraiza em nós, mais a gente deixa eternizado, né, em nós. Acaba que a gente fortalece. Esse exercício fortalece em mim a minha mente de empreendedor, minha mente de investidor, minha mente de milionário, né? Até porque eu não sou milionário em dinheiro, mas na mente eu sou milionário. A visão. Né? A minha visão é milionária, né? Existe uma diferença aí. E para quem tem a visão milionária é só questão de tempo. O problema está em você não conseguir traçar planos para chegar lá, né? Mas assim, cara, te agradecer mais uma vez, né? Muito obrigado por... Não, esse agradecimento que eu falei é em relação ao público. Para mim é uma honra tu estar aqui hoje, viu, né mesmo? Ah, sim. E eu agradeço também a você que está assistindo, né? Eu acho que esse momento para você também é enriquecedor. Eu acho que se você discorda de alguma coisa, me chama lá no direct, a gente conversa. Eu sou muito aberto a conversas no meu direct. Então, assim, se você tem algum problema com relação ao seu financeiro, estou disposto a lhe ajudar. Tem um custo para isso, claro. Mas a gente conversa e tenta resolver isso de uma forma muito agradável. E esse é o meu plano de vida, velho. É ajudar as pessoas com relação a finanças. Então, assim, a minha missão é essa, de transformar a mentalidade das pessoas, transformar aí uma pessoa de um endividado para um investidor, né? Trazer ela do endividamento para o seu primeiro investimento. Massa. Para encerrar, eu gostaria que tu repetisse novamente aquela frase. Sim, que essa frase ela ficou sim, aqui no podcast. Sim. A vida é o que é e não aquilo que a gente gostaria que fosse. Neemias, muito obrigado. Obrigado muito você, obrigado. meu amigo. Te Prazerzão, agradeço demais. velho. Valeu. Valeu, meu amigo.